CPFL Energia, Energisa e Wiz, três ações esquecidas do mercado que divulgaram o resultado do quarto trimestre de 2022 e também tivemos anúncios de dividendos. Então já deixa o like no vídeo, considere também se inscrever no canal. Muitos de vocês assistem recorrentemente o canal, mas não são inscritos. Se inscreve aí que você ajuda bastante o canal a ganhar maior peso, tá bom? Então eu já antecipo que os dividendos foram anunciados pela CPF Energia e a Energisa. A gente já vai dar uma olhada nos dividendos primeiro, antes do resultado, tá? Mas antes vamos olhar aqui, ó, o PL da CPF Energia, da Energisa, da Wiz, as três com em torno de 7, o que é um PL que vai melhorar porque as empresas estão em momento de crescimento. PVP de 2 e pouco na CPF Energia e na Energisa de 1,40. Mas a CPF Energia está com uma situação de endividamento muito tranquila. Eu não vou pôr aqui porque não está atualizado pelo resultado ainda, né? E a Wiz, a gente não deve olhar ainda o PVP não, né? Bom, em termos de crescimento, todas aqui crescendo as receitas nos últimos anos e devem continuar crescendo, e os lucros a gente observa aqui, CPF Energia crescendo muito aqui, né? Por conta que ela também fez ali um turnaroundzinho, vamos dizer, porque ela nunca esteve mal das pernas, mas depois que a State Grid assumiu, a empresa simplesmente começou a voar na eficiência aí, né? E a Energisa cresce muito também, os lucros também, mas já está com uma dívida um pouco maior que a CPF Energia. E a Wiz cresce muito as receitas, mas as margens estão um pouco menores. Até o lucro começar a crescer no mesmo patamar, demora um pouquinho até as coisas se ajustarem, tá? Então esse aqui é o resumão das três empresas. E falando primeiro do dividendo da Energisa, está aqui 80 centavos, que vai ser aprovado, praticamente certo que vá, né? Por unit, e 16 centavos para a ON e PN. Está aqui a posição acionária dia 21 de março. A gente já vai ver o dividend yield tudo bonitinho. E estamos aqui na CPFL Energia, que anuncia aqui 2,10, também vai ser aprovado na água, mas é praticamente certo que vai ser aprovado. Um dividendo muito gordo aqui da CPFL Energia. Podemos ver que a CPFL Energia costuma anunciar dividendos 2 vezes ao ano, tá? Porém, no ano passado ela anunciou apenas para o mês 4 da Datacom, né? Então, precisa ver como é que vai ficar, mas provavelmente o dividendo dela é anunciado 2 vezes ao ano. Então, nesse anúncio nós temos ainda a definir que provavelmente vai ser aí no mês que vem a definição da Datacom. A data de pagamento ocorre um pouco depois, 2,10 de dividendo por ação, dando 6,70 de dividend yield de uma só vez. Na sequência, nós temos a Energisa, né, com a Datacom já definida para dia 21 do 3, o pagamento dia 31 do 3, dando 80 centavos para a Energisa 11, né, as units, 2 de yield, e 16 centavos para a PN e para a ON. E olha como a PN está bem mais descontada que a ON, né? A gente vê 2,30 de yield para PN e 1,28 para ON. Tá aqui descasados os preços, né? A baixa liquidez às vezes acaba acontecendo isso com a empresa. A gente vê situação similar na Transmissão Paulista, por exemplo, né? Então, isso aqui tá bem desconexo e a Unity, por ter ON dentro, acaba ficando com o dividendo também um pouquinho mais baixo, mas tá interessante. Eu acabo preferindo aqui a 11 por conta da liquidez das units, né? Para operar com opções. Então agora vamos falar do resultado das três empresas de forma resumida, mas vai dar para a gente ter um overview legal aqui do que está acontecendo, tá? Então começando aqui com a Wiz, que ela tem um crescimento na receita de 40% no trimestre a trimestre e no ano a ano um crescimento de 14,6%. Isso mostra porque a empresa está acelerada aqui no processo de superar a perda do contrato da Caixa, né? Então o EBITDA a gente vê aumentando 42% trimestre a trimestre e no ano 22,1%. Só que como o contrato da Caixa era muito gordo às margens, né, era muito favorável para a empresa, todo mundo sabe disso, né? Quando ela entra novas receitas aqui, não está tendo as mesmas margens, olha só. Inclusive diminuiu mais nesse trimestre, já vou explicar, 18,4. Então as margens estão sendo comprimidas. A gente tem que entender para onde vai essas margens. Também vai se ajustando aos poucos, né? Conforme vão entrando, se acomodando os novos negócios, mas de qualquer forma, margens como eram antes é um pouco difícil. Então, a gente vê aqui o lucro caindo 13,10% no trimestre a trimestre e 3,6% aumentando no ano, porém o lucro atribuído aos controladores diminuindo 28,4%, enquanto no trimestre 60%. E é essa linha que a gente tem que ver. Só que acontece, seria essa linha mais correta se fosse ajustada aqui, mas não tem o número ajustado. Olha só o que a empresa faz. Eu não gostei dessa forma que eles mostraram, né? Então eles mostram aqui
Bonitinho, né, o EBITDA ajustado, aumentando 55,8, legal. O lucro líquido ajustado, olha só. Pá, vamos mostrar uns detalhezinhos, tal. Lucro líquido ajustado, na verdade, aumentou 31,5 no trimestre e no ano aumentando 5,3. Tá vendo aqui, ó? Beleza, né? Ao invés de cair, aumentou. Então, aumentou 31,5 ao invés de ter caído 3,1. Só que acontece é que eu não quero saber o lucro líquido aqui, eu quero saber o atribuído aos controladores e não tem mastigadinho para a gente. Então a gente tem que fazer uma série de contas e aí, né, não é correto. Então eu acho que a empresa ficou devendo nisso aqui. Eu não achei no resultado dela lucro líquido ajustado, não sei se é por causa do horário que eu estou vendo, mas talvez não tenha mesmo tal lucro líquido ajustado para aqui a parte atribuída aos controladores. É o que eu gostaria de ver, né? De qualquer forma, a gente tem uma noção que o lucro líquido sim está caminhando, já que não foi negativo, foi positivo, né, o ajustado. Porém, as margens sim ainda estão apertadinhas aí, não são iguais a que eram da caixa, né? Bom, a receita por segmento, podemos ver, né? Ela está aqui, ó, crescendo muito mesmo. Várias frentes entrando, olha só. BMG Corretora aumentou 7,1, tem a BRB Seguros aqui entrando, a OMI, a WIS Consegue aqui deu um aumento, a Polishop é nova, a WIS Corporate 19,4 aumentou aqui 38,3. Então, caramba, tudo aumentando, seguros aumentando bastante. Apenas aqui os parceiros perdeu um pouco, mas Promotiva cresceu. Então, olha, tá tudo crédito aqui, consórcio, tudo melhorou na Wiz, né? Foi um ótimo aqui crescimento nas receitas e o que a gente precisa acompanhar é as margens. É uma empresa de muito sucesso aqui no futuro, mas é só alguns detalhes que ela precisa ajustar, inclusive para a gente, para ficar mais claro aqui para a gente, né? Então agora vamos falar da Energize. Qual a linha mais importante para a gente ver seria aqui o EBITDA ajustado Covenants, que é aqui com acréscimos moratórios, para a gente entender o dinheiro que está rolando na empresa. A gente vê então o valor de 1,648, crescendo 7,5, né? Mas o que é para a gente ter uma continuidade para ver, puxa, o quanto que a empresa está crescendo, aí sim, o melhor a gente vê então o EBITDA ajustado recorrente. Aí a gente vê um aumento de 8,3 no trimestre a trimestre e 21,6% no ano, enquanto o lucro líquido ajustado recorrente aumentando 35%, enquanto no ano aumentando 4,4%. Então foi um crescimento tá acelerado, os investimentos seguem pesando aqui, aumentando 46%, né? Então, realmente a empresa está crescendo muito. Inclusive, o número aqui de colaboradores também acabou crescendo aqui, né? 6,6 também aumentou o mercado que ela atinge de pessoas. Então, nós podemos ver aqui a empresa em termos de EBITDA por linha de negócio. Temos aqui a distribuição de energia elétrica aumentando 9,2% aqui no trimestre e no ano inteiro aumentando 8%. Então, ela continua crescendo como um reloginho aqui na distribuição. Ela está fazendo um ótimo trabalho. É o principal que a gente tem que olhar nela, né? A transmissão de energia, nós temos um aumento de 123%, mas cuidado, né, que na verdade, verdadeira, vamos assim dizer, aumentou 8,3%. Então também foi um reloginho bonitinho, está crescendo, ela está investindo bastante aqui também, mas, né, cuidado com esses crescimentos aqui que são fakes, quando a gente tira aqui os ajustes, né? Então sim, está crescendo, mas vamos olhar esse número sem ficar comparando com o passado dessa forma. Aumentou 8,3% da forma ajustada. E aí nós temos uma parte interessante da empresa que é Reenergiza, né? Que a gente pode pôr aqui uma continha onde a empresa está tentando ser mais disruptiva aqui, né? Está querendo fazer um diferencial, como por exemplo, geração distribuída, e tem aqui geração centralizada, geração descentralizada, que tem um papel importante, a geração descentralizada da empresa. Temos a comercialização, né? Serviço de valor agregado, que também é bastante legal, né? Então, aqui é onde a empresa tenta ser um pouco mais disruptiva aí, né? Por ser uma distribuidora nata, né, muita distribuição de energia, a gente tem que ficar muito de olho nas perdas dela. E ela vem aqui, então, diminuindo essas perdas. Porém, um detalhezinho aqui que as perdas não técnicas são menores? São perfeitas. As perdas não técnicas são problema, mas olha como está sofrendo para diminuir, né? Então, ficar de olho, né? Eu vou até perguntar para a empresa o que eles estão planejando aqui para diminuir essas perdas não técnicas, né? Dá até arrepio que a gente lembra da Light, mas sem comparação, né? Isso aqui está bem pequeno, tanto que as perdas técnicas são maiores e ela vem evoluindo muito aqui, tá? Ela pode, acho que é mais vantajoso para ela, inclusive, investir aqui, que é mais fácil ela conseguir diminuir, né? Bom, então as perdas técnicas vêm caindo ano após ano, trimestre após trimestre. Em distribuição de energia, a gente tem que acompanhar também o FEC, né, que é a frequência de interrupções, e o DEC, que é a duração das interrupções. Tá indo ok, mas como aqui é muito número, né, não temos os gráficos, não vou nem mostrar, mas
veja que ela está evoluindo ao longo do ano, né? Enquanto a inadimplência, que é outro ponto importante para as distribuidoras, nós temos aqui a inadimplência aumentando, 1,44 contra 1,28 anteriormente, o ajustado, tá? Então a inadimplência pegando um pouquinho, isso aqui pode pesar um pouquinho no resultado, né? Vamos ver como o mercado vai reagir, mas é algo que a gente sabe, né? Pontual, ninguém vai ficar aí sem pagar energia para sempre. Depois acaba voltando, como a gente vê no próprio resultado da empresa, ela mostrando isso. Então a gente vê aqui, olha só, a dívida pelo EBITDA ajustado pelo Covenants, nós temos aqui então 3,0, então é uma dívida que é considerável, né? Tá maior, por exemplo, que a CPF Energia, mas é aceitável aqui, né, para uma empresa de energia. Porém, é o preço que se paga pelo crescimento que ela está tendo. Então a gente viu aqui a Wiz que está um pouquinho mais enrolada e está com um desconto muito forte. A gente vê, segundo o mercado, né, a gente vê aqui a Energisa também com um ótimo desconto, e não tão enrolada assim, mas um pouquinho mais enrolada que a CPF Energia, por exemplo, que é a mais limpinha, tranquilíssima, aqui um reloginho perfeito, né? E tem um desconto ainda interessante, já teve um desconto que era absurdo para o nível dessa empresa e agora depois da subidinha, ela não ficou tão barato como estava antes, mas ainda está um bom preço, né? Então nós temos aqui a CPFL Energia com o EBITDA consolidado, nos mostrando que a fatia mais importante dela é distribuição, 1,8 aqui, uma grande EBITDA dela, aumentando 2,8% trimestre a trimestre, e no ano aumentando 20,5%, um ótimo resultado, né? Enquanto a geração teve a crise hídrica, teve uns investimentos, a empresa está crescendo muito aqui, então um crescimento de 135%, mas no ano 28,5%. Agora vai ficar mais estável, né, sem a crise hídrica aí. A transmissão aumentando muito, a empresa vem investindo bastante aqui também, 182,8%. E o EBITDA dela cresceu muito, inclusive impulsionado pela crise hídrica terminando, que acaba aqui fazendo a sua dívida diminuir 1,88%, uma situação tranquila aqui de endividamento. E a dívida líquida aumenta 12,2%, porque ela está num processo de investimento sim, né? Está aqui aumentando a 16,6% o investimento. O lucro acaba aumentando 3,3% semestre a trimestre, no ano 7,5%. Então, ela cresceu muito o EBITDA, que é a linha que eu mais gosto de observar, e a dívida está sob controle. Então, está redondinha, né? O que a gente pode dizer disso? A gente vê aqui as perdas, ela está... tem que um desafio ainda para ela aqui, né? Tem que entrar nos patamares aqui da ANEEL, mas ela vem evoluindo. Isso é que importa, olha só. Trimestre após trimestre, ela vem reduzindo. Trimestre após trimestre. Então, tá um pouquinho, tá quase ali na ANEEL, tá quase, né? Então, enquanto ela estiver acima, ela acaba bancando essa diferença. Então, é por isso que ela tem ainda uma gordurinha para espremer e aí conseguir um lucro maior. Então, vai ter crescimento em 2023, provavelmente melhor ainda, né? E aí a gente vê fatia por fatia aqui, umas estão um pouquinho acima, umas um pouquinho abaixo, então é só ela aí continuar esse bom trabalho que vai dar tudo certo. Na duração das interrupções, na frequência das interrupções, me surpreendeu o quanto que ela evoluiu aqui. Um ótimo trabalho, realmente, hein? É louvável, tá? Um ótimo trabalho do CPF Energia. Enquanto a inadimplência diminui 30,2%, que foi surpreendente, hein? A inadimplência já estava a um nível interessante, diminuiu bastante. Então, as pessoas têm que pagar a luz, não tem jeito. Um ótimo resultado aqui de inadimplência da empresa. Então, nós vimos aqui a distribuição de energia. Falando agora da geração de energia, nós temos aqui a capacidade instalada diversificada. Sim, ela tem mais hídrica, né? Olha só, 45%. Temos também a PHC aqui, né? Com mais 11%, mas olha só, temos eólica com 32%, mais biomassa ali, né, que é as termoelétricas com 8%, e mais outras fontes aqui, que é 4%. E olha só, ela tem aqui um projeto de investimento interessante, ela tem muito investimento aqui na energia eólica, tá? Então, muita eólica para estar em desenvolvimento aqui e muita solar, né? Eu gosto muito de energia solar. Acho que ela está entrando no momento certo aqui. A energia solar está evoluindo muito nesse momento, chegando aqui a mesmo nível de eólicas. Então, caramba, tem um desenvolvimento aqui muito promissor para a empresa na geração. Ela vai ficar uma forte geradora também, né, com esse crescimento todo aqui à frente. Mas isso aqui é um pouquinho mais à frente, em construção. Está no momento aqui mais uma PHC, tá? E faltou comentar, né, que o EBITDA consolidado da CPFL Energia nesse 4 trimestre de 2022 é um EBITDA recorde, tá? Ela nunca fez um número tão
forte como agora. Então ela vem conseguindo fazer esse crescimento aqui muito, muito interessante. E deixe nos comentários qual dessas empresas você tem ou está de olho, ajuda muito o seu comentário com o algoritmo do YouTube. E caso esse vídeo não seja tanto de interesse de vocês, eu volto a trazer essas 3 empresas mais lá mesmo para os membros, tá? Que eu vou detalhar um pouquinho mais essas 3. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!